A fundadora do Banco de Alimentos, Associação Civil, Luciana Quintão, também esteve presente aqui no lançamento do livro O que é a Cultura do Desperdício, porque foi mentora desse projeto, foi mentora desse conceito. E para nós aqui no Notícias Agrícolas, onde a gente fala para produtores de alimentos, é um prazer ter a Luciana, que trabalha, como eu sempre falo nesse portal, sobre comunicação educativa. Como a gente precisa trabalhar a nossa retórica para as pessoas entenderem, né, Luciana? Sim. Que a gente precisa avançar nas discussões para começar a pensar em acabar efetivamente com a fome. Primeiro no Brasil e depois expandindo. Obrigada por estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, é um prazer receber você, seja bem-vinda. Obrigada a você. Luciana, quando a gente fala de fome, a tua maior preocupação qual é? É essa desinformação ou é essa dificuldade de realmente as pessoas terem acesso à comida, não só por dificuldade de encontrar a comida, mas de poder aquisitivo para alcançá-la? A minha maior preocupação que me motivou a fazer o banco de alimentos, né, foi não querer ser conivente com a realidade que eu vi à minha volta. Eu me fiz uma pergunta, se eu continuar só pensando se eu ia fazer alguma coisa a respeito, eu decidi criar a ONG Banco de Alimentos ou Banco de Alimentos Associação Civil, né? Fui uma pioneira, quebrei vários paradigmas, né, porque todo mundo dizia que não podia doar alimentos, mas eu nunca me conformei com tanta pobreza no meio de tanta riqueza, né, e ao mesmo tempo tanta comida sendo jogada fora. Eu acho que isso é um exemplo grande de desinteligência, fala muito sobre a sociedade, nossa sociedade como ela está formada, e eu acho uma violência muito grande, né, contra seres humanos, né, mulheres, jovens, crianças, pais de família, não terem acesso ao alimento. Se essas pessoas não têm acesso ao alimento, significa que elas já estão com uma dificuldade em vários outros pontos da sua vida, como a moradia, talvez a educação, a escola, né? E nós temos condições de ter um país sem fome, tomando as melhores decisões, né, fazendo as escolhas certas e realmente cada um, na sua área de atuação, trabalhar para que essa fome, essas diversas formas, como eu sempre falo, acabem, né? Tem várias formas de fazer, né? A questão da gestão política é um canal muito grande para acabar com as fomes, né? As empresas, as próprias escolas, né? Qualquer cidadão, todo mundo pode fazer alguma coisa e cada um tem que fazer o melhor dentro da sua área de atuação. Veja, só no ano passado foi promulgada uma lei que exime de responsabilidade civil e criminal do doador de pó-fé de alimentos. Quer dizer, eu sempre doei alimentos, nunca aconteceu nada, tem que doar, né? Mas quando a gente tem leis, regulamentações que ajudam a combater o desperdício, né? Quando a gente entrega o nosso imposto e devolve e é devolvido para a sociedade, o Brasil é um dos países que mais paga impostos e que menos recebe a devolução nas questões sociais. Isso é uma questão grave, né? A gente precisa melhorar a nossa eficiência de gestão em todas as áreas. A gente tem que evoluir também nessa discussão de políticas de distribuição de renda, Luciana, porque você falou sobre isso, né, durante o debate ali. Você falou, a gente precisa pensar numa renda digna, né? Como é que a gente vai garantir essa renda digna para a nossa população, para que a nossa população não seja refém das suas necessidades? Porque isso também é uma injustiça muito grande, não? Muito grande. Como é que você garante renda para a população? Dando emprego. Como é que você dá emprego? Dando educação, né? Então é assim que a gente vai acabar com a fome, porque senão a gente vai estar sempre jogando gelo e fazendo transferência de renda. Há 20 anos atrás, quando começaram essas transferências de rendas, eu achei muito positivo e a gente ainda precisa disso, mas na época eu já alertava, se nós não fizermos as mudanças estruturais necessárias, a gente vai chegar daqui a 20 anos, e é exatamente o que aconteceu agora, na mesma situação. Ou seja, nós precisamos das externalidades, né? A gente precisa de escola, educação, saneamento básico, é isso que a gente precisa, né? De um projeto político que não seja voltado para um grupo, mas para o Brasil inteiro, que não haja brigas, comunicação educativa, né? Que não entre um governo desmantele o que o anterior fez, né? Que as pessoas não roubem mais, que as pessoas não percam tempo batendo cabeça, né? As pessoas estão morrendo de fome. Como é que tem gente que pode fazer diferente e dorme com essa realidade? Vamos ter um pouco mais de empatia, né? Se coloque no lugar dos outros, né? Crianças na rua. Saiu a nova pesquisa hoje, né, do inquérito alimentar, né? A gente tem 27 milhões de pessoas passando fome que vivem dentro das cidades, né? A população de rua aumentou demais.
Por quê? Está certo isso? Né? Enfim, com privilégios e tudo mais? Não, não está certo. Então, a gente está precisando também de um choque de realidade e não estou falando nada dogmático, não. Estou só falando a verdade e o bom senso, né? Da gente realmente fazer o bem, o necessário, né? Com os recursos que a gente tem. Luciana, você começou essa iniciativa do Banco de Alimentos, a Associação Civil, há 27 anos. Você viu que tipo de transformação nessas quase 3 décadas, assim? E como isso te mudou como cidadã? Sim, Carla, na verdade eu comecei a gestar, né, o Banco de Alimentos há 27 anos, ele tem quase 25 anos de vida, porque eu precisei estudar, bancar, né, saber como é que eu ia fazer e tal. Eu fico muito triste. Tenho quase vontade de chorar aqui na sua presença. Porque quando eu fundei o Banco de Alimentos em 1998, primeiro que eu me senti uma voz no deserto. Porque naquela época, né, eu já alertava para o tamanho do desperdício, para o tamanho da fome, para a incoerência que isso significava e significa até hoje. Né? Naquela época nós tínhamos 150 milhões de habitantes, mais de 50 milhões vivendo com meio salário mínimo para baixo, né, e 20 e tantos milhões de gente no Brasil, pessoas sem renda nenhuma. Quarto produtor mundial de alimentos, né, e uma das 10 maiores economias do mundo. A gente está na mesma situação hoje. Eu, sinceramente, desculpa, eu tenho vontade de chorar, fico muito triste. Né? Como economista de formação também, eu ouço muito falar da década perdida. E realmente, quanto tempo a gente está perdendo? Uma pessoa que está na rua, não teve educação, ela significa menos renda para o país. Né? Ela não está trabalhando, não está produzindo. Né? Que ideia é essa? Né, da gente não investir nos próprios seres humanos, nos brasileiros e também cuidar do nosso meio ambiente. Eu acho que é isso, a gente tem que fazer governos e economias, né, com liberdade, cada um vai ter o nível de riqueza que tiver, não tem problema nenhum com isso, mas a gente tem que ter condições de todos, pelo menos, poderem entrar no mercado de trabalho, né, e aí gerar renda e se autossustentar. Né? Exatamente, porque miséria gera miséria. Outro dia eu estava conversando com uma mocinha e ela, depois de 5 gerações, ela conseguiu entrar na faculdade, a primeira da família. Né? Só que ela estava me confidenciando que na vida dela o que ela mais fez foi mudar de casa, porque os familiares tinham que escolher entre comprar comida ou pagar o aluguel. Só que eu ouço isso o tempo todo, de diversas formas diferentes, né? Mas, assim, segurança alimentar significa ter o que comer sem abrir mão de outras necessidades básicas e de outros direitos humanos. Luciana, como é que a gente pode estreitar estas pontes ou, se elas não existem ainda, criar as pontes entre toda essa questão que você está trazendo e a produção de alimentos no campo? Notícias Agrícolas é um site que fala para o Brasil, mas é um site que fala diretamente para o produtor, né? Com a linguagem do produtor, e a nossa audiência está embasada no produtor rural. Que tipo de informação ele precisa receber para ajudar a mitigar esses problemas? Eu acho que o produtor rural, não me levem a mal, primeiro precisa conhecer o problema, porque tem gente que acha que não tem fome no Brasil. Né? Primeira coisa é entrar em contato com o problema. Né? E aí pensar como é que ele poderia estar minimizando esse problema. Será que ele vai dar os excedentes, deixar as pessoas pegarem lá, como faz a França, por exemplo, faz há séculos, né? Será que ele vai pegar aquilo e ele mesmo levar para algum lugar? Né? Será que ele vai se juntar com outros agricultores e abrir um banco de alimentos? De repente doar daquele excedente, né, para um posto, né, que vai fazer uma distribuição para quem realmente não tem o que comer? Porque assim, o que foi plantado e não foi colhido ou não foi comercializado tem vida útil, vai servir de alimento para alguém, né? E o último lugar que esse alimento tem que parar é no lixo. Ou seja, a gente consegue criar essas pontes e esse profissional pode ajudar. Portanto, ao entrar em contato com o problema, ele pode ajudar a trazer soluções. Pode, inclusive ele pode doar para outros bancos de alimentos. Né? A gente pegava comida no Cinturão Verde de São Paulo, por exemplo, direto do campo. A produção que saiu um pouquinho fora do padrão. Né? Uma vez eu peguei umas beterrabas enormes, né? Maravilhosas, mas está fora do padrão do supermercado. E ela iria para o lixo, a máquina ia passar por cima. Né? Doe, não jogue fora. Luciana, um grande prazer te conhecer, um grande prazer conhecer sua história, sua trajetória, e coloco Notícias Agrícolas à disposição para ser justamente um criador de ponte e trazer os produtores para essa iniciativa. Vai ser
é um grande prazer para nós ter você conosco, para que você nos ensine mais e a gente possa levar esse conhecimento para a nossa audiência, que são os produtores. Obrigada por estar conosco. Obrigada a você, e o que eu puder ajudar, sempre à disposição. Obrigada e parabéns. É isso, a gente precisa criar as pontes que ainda não existem e fazê-las funcionarem, né? Fazer com que elas sejam efetivamente utilizadas, e esse é o papel do Notícias Agrícolas, comunicar efetivamente para ajudar a resolver os problemas.